Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um podcast Papo de AZ, o seu programa semanal, e hoje a gente vai trazer um tema bem importante para a sociedade: cuidar de quem precisa, a atuação do CAPS e o olhar do serviço social na frente da saúde mental. E para falar um pouco desse tema e desse programa tão importante, vamos receber hoje Daniela Ramos, formada em Serviço Social. Daniela, seja muito bem-vinda, uma boa noite. É um prazer receber você aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Olá, Zenilton, boa noite. Prazer é todo meu. Boa noite aos ouvintes. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui para falar de um tema que é de tamanha relevância nos dias atuais. Dani, desde já o podcast agradece a sua presença aqui, convite, porque é um tema de muita importância que a gente vai discutir hoje para a sociedade. E eu já passo para você te fazendo uma pergunta: como o serviço social entrou na sua vida? Eu terminei o ensino médio, fiz magistério, aquele antigo magistério, dei aula há algum tempo, mas vi que não era minha praia. Depois fiz o curso técnico de enfermagem, também não foi assim aquela paixão. E em seguida, eu participava de um grupo da igreja, Pastoral da Criança, e fazia muitas visitas. E naquela época, 2003, 2005, era bem carente mesmo, né? Esses programas de transferência de renda era para poucas pessoas, estava ainda em fase de início. E aí eu via muitas crianças, né, precisando de ajuda, muitas famílias carentes, e aquilo me trazia uma certa angústia, porque eu queria fazer algo mais. E o que a igreja permitia era pequeno, né? Eu não tinha aquele conhecimento técnico para poder ajudar. E aí, logo depois, veio o curso de Serviço Social para Encruzilhada. Aí eu fui pesquisar sobre o curso e me encantei. Vi que era um curso que tinha raízes na Igreja Católica, que tinha muito aquela parte assistencialista que hoje a gente não lida mais com assistencialismo, mas sim com direitos, né, defesa de direitos. Mas eu me encantei e aí entrei na faculdade e fiz o curso. E foi assim uma paixão imensa até hoje. Sou muito grata a Deus pela profissão, gosto do que faço, faço porque preciso, né? Mas amo de paixão essa profissão. E como foi sua trajetória até chegar à coordenação do CAPS? Pois é, caiu assim meio que de paraquedas, né? Na transição de governo de 2016 para 2017, eu participei da transição de todos os setores que tinham o assistente social, né, como foco. Assistência política de assistência social, eu participei da transição e participei da transição do CAPS. No início de janeiro, né, do ano seguinte, 2017, quando o prefeito tomou posse, aí me ligaram, falaram, ó, dá um pulinho lá no CAPS, veja o que está precisando, faça o levantamento, e nesse levantamento eu estou até hoje. Daniela, o que te marcou nesses 9 anos de atuação na coordenação do CAPS? Tiveram vários marcos, vários mesmo. Um deles é de um paciente que aqui a gente comemora todas as datas, né? E a gente estava comemorando o Dia das Mães e esse paciente ele não gostava de participar. Os pacientes terceiros, né? Ele não gostava de participar. E quando a gente foi ver a história dele, foi conhecer a história dele, ver a fundo, a mãe dele tinha abandonado ele há algum tempo, né? Mais de 10 anos. E ele tinha vontade de ver a mãe, por isso que ele não gostava de participar das festas do Dia das Mães. E aí a gente entrou em contato com as cidades vizinhas, localizamos essa mãe e levamos ao encontro. Então foi algo assim muito emocionante que ficou marcado assim na minha história no CAPS. Mas teve assim várias outros, né, que marcou também a questão de paciente com ideação suicida, e a gente tirar e voltar a ser aquela pessoa de antes, com perspectiva, com planos, né? Paciente usuário de álcool e outras drogas que vivia na rua e aí retornou à vida, né? À vida ativa, a participar da sociedade, a conquistar emprego. Então, são coisas que marcam muito a vida da gente. E agora, por fim, acho que uns 2 meses mais ou menos,
O CAPS recebeu a menção de honra na Câmara de Vereadores. Foi algo que me deixou assim muito emocionada e muito grata, né, pelo reconhecimento, pelo trabalho prestado no município por todo esse tempo. Então foram marcos assim, são vários, né, mas esses aí foram os que mais assim me marcou, me chamou muita atenção. Parabéns, olha que coisa boa, o trabalho reconhecido é Não é? muito importante na vida do profissional. Sim, sim, sim. Daniela, tem muita ainda tabu e muita mal informação sobre o CAPS. Como de fato ele funciona? Pois é. O CAPS é um serviço de saúde mental ligado ao cuidado com a mente. E as pessoas, na maioria das vezes, elas esquecem que a nossa mente ela faz parte do nosso corpo. Então, a gente pode adoecer, né, do coração, de qualquer outro membro, a gente pode estar adoecendo. Mas quando fala que adoecer da mente, né, já cria aquele tabu, aquele preconceito. Então, as pessoas, por mais que hoje o serviço assim, tem um número muito grande de acolhidos, de pacientes, mas ainda é um tabu muito grande, viu, falar de CAPS. Você vê que a rede social está aí mostrando tantos memes, né, tantas figurinhas relacionadas ao CAPS, e que a gente fica assim, muito chateada, né, com tudo isso, porque é algo que é muito necessário, esse cuidado com a mente, e que muitas das vezes a gente acaba negligenciando por medo, por vergonha, né, por medo do julgamento. Então, o serviço de saúde mental, ele é assim essencial na vida do ser humano. Foi importante você trazer esse ponto, porque realmente existe muita desinformação e, como você falou, muitos memes de uma situação tão preocupante na sociedade hoje, né? Que a gente tem os casos só aumentando, só aumentando, só aumentando, e realmente ainda tem essa barreira. De um lado tem a informação e do outro tem a questão de desdenhar, de fazer chacota. Sim, 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 muito. E a gente fica triste com essa situação, né? Porque é algo que a gente está lidando com a vida. De fato, cuidar da mente, né? É cuidar da vida. A pessoa sem a saúde mental, ela não consegue sobressair em nenhum outro lugar, né? Exatamente. E como é feito o acolhimento de quem procura um tratamento no CAPS? Olha, a atenção básica, ela é a porta de entrada, né? O caso pertence à saúde. Então, a atenção básica é a porta de entrada. O paciente procura atenção básica, é avaliado pelo profissional de lá médico e ele encaminha, faz o encaminhamento para cá. E também a gente recebe demanda espontânea. Chegando aqui demanda espontânea, a gente, em técnico de referência, acolhe esse paciente e direciona para o profissional que ele necessitar naquele momento. E aí, naquele momento, a gente acaba, o profissional que acolher ele, acaba fazendo um projeto, né, de tratamento para ele. Sim, só para nossos ouvintes entender e assim já começar a se informar, né? Que a gente sabe que muita gente tem informação, mas tem muita gente que não tem. O primeiro passo, então, seria procurar um atendimento de um clínico geral, Isso, sim. e aí, a partir do encaminhamento, ele procura o CAPS. Isso. Mas pode ser referenciado também por vários outros serviços, né? Assistência social, né? A CRAS, CREAS, pode ser referenciado com qualquer outro. A gente recebe encaminhamento conselho tutelar, encaminhamento de escola, né? Principalmente crianças com necessidade neurodiversa, a gente recebe muito da escola. Então, essa parceria ela é fundamental. Tem alguma diferença entre o CAPS e os outros serviços de saúde mental que o município oferece? Sim, sim. O CAPS ele trabalha com um acompanhamento. E os outros serviços, tipo um ambulatório, a pessoa vai lá simplesmente para fazer a consulta e retorna. Né? Tá com sintoma, vai lá cuidar daquele sintoma e retorna para casa. No hospital, ele vai lá por conta de uma crise, né? Faz a medicação de momento e ele retorna. E o CAPS é diferente. A gente trabalha com acompanhamento. O paciente vem para a primeira consulta, ele precisa fazer uma revisão, ele volta com 3 meses, ele volta com 6 meses. Se ele precisar de terapia, ele faz a terapia que seja quinzenal, que seja semanal, né? Então, é um acompanhamento.
e a gente não deixa também ele solto, a gente busca a família, né, para estar sempre trabalhando com a família junto, para que essa evolução ela seja satisfatória. A gente tem, no mês de setembro, a campanha do Setembro Amarelo, que é muito forte para esse cuidado com a saúde mental. E eu fiz alguns bate-papos, alguns podcasts com psicólogas, e elas falaram que a grande dificuldade é a pessoa assumir que está com um problema mental e e procurar ajuda. O que mais te surpreende quem chega pela primeira vez em procura do serviço? Pois é, falando do Setembro Amarelo, a gente trabalha também com essa campanha aqui, né? A gente vai por todas as localidades para poder trabalhar a questão da valorização da vida, da sintomatologia. Então, é uma campanha bem assim, a gente trabalha bastante aqui. E assim, o que mais me surpreende quando chega aqui pela primeira vez é que chega tímido, chega às vezes indicado, acompanhado de um amigo ou de um familiar ou de algum outro profissional, e eles chegam às vezes pedindo para ser atendido em um horário que tenha pouca pessoa no serviço. Então, eles chegam com muita vergonha de procurar o serviço. Mas o que mais me surpreende é quando esse paciente ele é acolhido, ele é bem tratado, ele vê que há uma necessidade dele estar aqui, ele sai daqui com outro olhar. Então, já aconteceu de várias vezes de me ligar em seguida. Na cidade pequena, a gente conhece todo mundo. Olha, eu gostei do atendimento, eu não imaginava que era assim. Então, eu falo que se todas as pessoas pudessem conhecer o que é a saúde mental, o que é o CAPS, o olhar seria diferente. Então, isso é uma das coisas que mais assim, me impressiona, é o chegar de forma tímida, com medo, e sair, né, grato pelo atendimento, né, satisfeito pelo atendimento. Isso é muito bom, com certeza. E assim, tenho absoluta certeza do trabalho humanizado do CAPS. E eu queria saber de você quais são os profissionais, Daniela, que atuam no CAPS. A gente está com a equipe de 18 profissionais. A gente tem um médico psiquiatra, que atende 4 vezes no mês. Agora, em dezembro, né, a gente conseguiu com a prefeitura aumentar mais 2 atendimentos por conta da alta procura. A gente tem dois um neuropediatra e um neurologista. A gente tem enfermeiro, tem assistente social, tem pedagogo, tem psicólogo, tem psicanalista e tem também a equipe de apoio. Você é de enfermagem, tem recepção, tem vigilante, tem limpeza e cozinha. Então é uma equipe imensa. E é imensa aí também o município de Encruzilhada. Nos outros distritos, é concentrado tudo na sede ou tem alguma extensão para, por exemplo, Vila do Café, Vila Bahia, Boa Vista da Tapera? Não, o serviço é concentrado na sede. Porém, há uma dificuldade muito grande desses pacientes estar se deslocando, né, do distrito até a sede. Um exemplo, tem Cajazeiras, fica do lado de Canguçales, né? É longe para o paciente sair de lá para vir com o atendimento aqui. Então, o que a gente faz? A gente leva o atendimento até essas localidades. Então, no início do mês, eu faço um cronograma e o médico atende em todas as localidades, né, levando o atendimento mais perto da população, de quem precisa, né? E a Você gente tem citou, como ajuda lá o pessoal da atenção básica. É atendido na atenção básica lá, o pessoal dos postinhos, né? A gente atende lá. você citou aí 18 profissionais, contando com médicos, psicólogos, neurologistas. É, É difícil manter esses profissionais no CAPS, principalmente numa cidade do interior? É difícil, sim, né? Por conta. Porque vai para outras cidades, né? Os médicos mesmo querem crescer, os psicólogos, né? Começam a tomar crescer profissionalmente e acaba saindo do município, né? Porque quando fica aqui, tem que ficar aqui a semana toda e acaba sendo, no caso, psicólogo, né? E acaba aprendendo, ficando um trabalho restrito só em um setor, né? E hoje em dia, com essa alta demanda de crianças, né, com necessidades diversas, então eles estão procurando mais o particular, porque o particular dá mais do que o SUS, né?
O CAPS, ele também faz o acompanhamento de crianças, por exemplo, com o transtorno do espectro autista? Olha, aqui em Encruzilhada a gente só tem um CAPS 1. E existem vários tipos de CAPS, né, por conta da população. Como a nossa população é abaixo de 50 mil, então a gente só comporta o CAPS 1. Então, esse CAPS 1 ele acaba sendo abrangendo todos os outros CAPS. Então, atende criança, transtorno grave persistente, atende crianças, né? Atende álcool e outras drogas. Então, atende toda a demanda de saúde mental. E as crianças com necessidade também atende, né? Que é o público infantil. Entendi, Daniela. E quais transformações você já testemunhou nesse período de 9 anos no CAPS? Muitas transformações mesmo. Mas o que mais a gente chama a atenção é a questão da vida. Quando você vê um paciente disposto a, ou que já tentou suicídio, ou que perdeu a perspectiva de vida, não tem mais nada que agrada. Então, e você fazer uma intervenção e conseguir fazer com esse paciente de volta a ter motivo para sorrir, motivo para viver, isso é algo assim que é de uma extrema importância e é um testemunho imenso para a gente. Eu vou até te contar um caso que aconteceu com a gente, de um paciente da zona rural. Ele me ligou, né? E falou: Dani, eu estou te ligando para te agradecer por tudo que você fez por mim. A gente tinha conseguido benefício, né? BPC para ele, tinha arrumado a casa dele. E ele estava bem estruturado já, né? Na condição de usuário do serviço. E aí, ele tentou se matar várias vezes. E nenhuma dessas vezes foi quando ele me ligou. Ele estava à beira de uma represa, né? E ele me ligou para agradecer e falar e despedir de mim. E naquele momento, através do telefone, através da ligação, né, a gente teve que ter uma intervenção e ele voltou, né? Não se jogou dentro da represa e acabou. Hoje é um paciente que está estável, graças a Deus. E foi assim algo que marcou muito a minha vida, né? Que através de um telefonema você tentar mudar a vida daquela pessoa que está ali decidida, pronta a se jogar uma alma. Então é gratificante. Com certeza, Dani, e é muito assim, eu cheguei a arrepiar aqui, porque assim, são casos muito fortes, né? Sim, E sim. quando o profissional consegue reverter isso, principalmente nesse caso que foi à distância, é assim, dá aquele acalma o coração, né? Sim, sim. E quando eu vi ele, eu abracei, foi assim, aquela uma emoção muito, muito grande, né? E hoje ele está bem, está de boa, né? Pensamentos positivos, seguindo a vida normalmente. Então, isso é algo assim. Quando fala da vida, né? A gente é algo Com que certeza. não tem preço. Dani, e a gente vê, o ano passado eu fiz uma pesquisa exatamente nesse tema do Setembro Amarelo, porque às vezes as pessoas ficam muito focado nesse período, né? Mas a vigilância ela precisa ser constante no restante dos meses. E é assustador o número de jovens que cometem suicídio. Aí, Encruzilhada, você tem algum dado dentro dessa faixa de idade? Não, não. Eu não tenho nenhum dado, não. Mas a gente tem alguns casos de morte, né? E é muito, muito triste mesmo. E a maioria dessas mortes são de pacientes que não fazem acompanhamento, que não fazem tratamento. Né? Acho que vai segurando, segurando, e chega uma hora que não suporta mais a tamanha dor. Como o cuidado contínuo que vocês têm muda histórias, com esse exemplo que você trouxe aí, acabou de trazer? A saúde mental, né, ela é um tratamento diferenciado. Quando você está com a dor de cabeça, você vai no médico, o médico passa um remedinho, você toma, a dor melhora, parou, né, de tomar. E quando você está com algum problema na mente, o tratamento ele é um tratamento mais prolongado, é um tratamento mais longo, né? E, e necessário. Então, a pessoa que está com algum problema mental, com ansiedade, com depressão, ela precisa ter esse acompanhamento contínuo.
né? Ela não pode fazer o tratamento durante 30 dias, parar e achar que está curado. A gente recebe muita pergunta aqui quando chega pela primeira vez. Eu vou tomar remédio para a vida toda? Né? Existe casos e casos. O paciente ele é avaliado, né, de maneira individual, né? E depende muito da questão da patologia. Mas esses casos mais simples de ansiedade e depressão, a gente faz o tratamento por um período, depois entra com a questão do desmame e o paciente segue a vida de boa, né? Então, esse acompanhamento contínuo, ele é extremamente necessário, né? Não é como outra doença que você toma um remédio por 8 dias, por 10 dias, uma dor de cabeça que você toma antivírona e já sarou. Não, né? É um tratamento que precisa ter essa continuidade. Com certeza. Às vezes as pessoas chegam com muitas dúvidas, e imagina que vai ser resolvido ali, como você citou, tomando um remédio e resolve como um antibiótico de 10 dias. E às vezes não é só isso, né? E tem casos que a gente tem que avaliar, né? Porque às vezes não é só a conduta médica, não é só o remédio, né? A terapia está aí para ter um suporte assim maravilhoso. Tem casos que a gente consegue reverter sem o uso da medicação, só através da terapia. E que muitas vezes as pessoas não gostam, não aceitam. Ah, conversar, eu converso com um amigo, conversar, eu converso com um parente. Mas o olhar profissional, a conduta do profissional, a intervenção do profissional, ela é totalmente diferente de um amigo, né, e do parente. Qual é, na prática, o papel do serviço social dentro do CAPS? Olha, a contribuição do assistente social no CAPS é gigantesca, é imensa, imensa, imensa. A gente trabalha na defesa do direito da pessoa com deficiência, né? Mas é acolhimento, é visita, é estudo de caso, é plano, é projeto terapêutico, é busca ativa, é intervenção em situação de crise. Então, é amplo, né? A atribuição do assistente social dentro do CAP. Tem alguma situação dentro desse diagnóstico que você já presenciou de dificuldade para, por exemplo, na questão de um surto, de um paciente que estava com surto, que precisou de uma intervenção de vocês na casa, no local, para buscar? Teve, sim. A gente já teve casos bem graves aqui de precisar da ajuda da guarda municipal, de precisar da ajuda da polícia militar, né? Teve vários casos assim, bem intensos de crise, de surto psicótico, de a gente ter que conter o paciente, né? De levar as pressas para a conquista. Então, a gente já pegou vários casos aqui bem tenso mesmo. Dani, e a importância da família nesse acolhimento? Você vê que nos casos aí a família abraça o paciente, abraça o membro da família nessa situação? Olha, isso também é uma atribuição maior do assistente social dentro do CAPS, é trazer a família para o tratamento, né? Trazer a família para junto. E tem casos e casos. Tem casos em que a família é vigilante, que a família está ali, participa das consultas, vem junto, procura orientação, busca ajuda. Mas tem casos que a família já deixa de lado e a gente tem que estar indo, pegando no pé, buscando, olha, o papel da família, bora lá, vigilância na medicação. Esses casos mesmo de suicídio, a gente não pode entregar uma receita, né, com medicação de controle para um paciente que está em risco suicida, né? A gente não pode. Então, é a família que é responsável pela administração dessa medicação. Então, a família é assim, é essencial no tratamento do paciente. Com certeza, e a família é um porto seguro, de equilíbrio, né? Principalmente quando a pessoa passa por uma situação dessa, ela vai precisar bastante do apoio dos familiares. Verdade. Eu falo que a família é o fator de proteção maior que a gente tem, né? A base, né? É a família. É para quem a gente recorre. Então, quando não tem, há uma dificuldade muito grande da gente seguir com o tratamento, né? E de ter êxito. E os seus desafios diários, Dani, que você tem, que além de lidar com os pacientes que chegam, com todo esse cuidado, e aí a coordenação dessa equipe toda? É difícil, viu? Eu falo que é mais difícil lidar com os profissionais do que lidar com os pacientes, né?
que são maneiras de agir diferente, são maneiras de atuar diferente. E eu sou uma pessoa assim muito amorosa, eu me apego muito aos casos, eu quero ter resolutividade, eu quero ter agilidade nas respostas. E aí, às vezes, nem todo mundo tem esse mesmo pensamento que eu. E às vezes eu tenho que policiar e respeitar, né? Tem pessoas que agem mais tecnicamente falando, outros já agem mais, né? De forma, com um olhar mais singular, com um olhar mais amoroso, com um olhar mais humanizado. Então, há uma dificuldade muito grande, né, nessa questão de equipe, porque são cabeças diferentes, né? Então, eu tenho mais dificuldade em lidar com a equipe do que com os pacientes. Mas assim, a gente segue de boa. Graças a Deus, a equipe minha é top, é uma equipe maravilhosa e que chega junto. Com certeza. E assim, a excelente profissional que você é, deve tirar isso de letra. Pois é, obrigada. Dani, você tem 9 anos na coordenação, você pegou o período da Covid, né, um período aí sombrio, recente na nossa história. Como foi cuidar de pessoas nesse período? Nossa, foi um período muito tenso, porque muitas dessas pessoas entraram em crise, né? Que já era paciente e entrou em crise por conta do isolamento. Então, às vezes a gente tinha que levar uma receita em casa, tinha que levar a medicação em casa, porque o paciente não queria vir até o serviço, tinha medo de vir até o serviço, né? No dia de atendimento médico, que é um local muito cheio, a gente tinha que estar marcando horário, então é mais difícil essa marcação de horário no SUS, né? No público é mais difícil, porque a quantidade de pessoas que atendem no dia é maior. Então foi um período assim de muita dificuldade mesmo e assim de muita gente que não era paciente que se tornou paciente. Então houve um adoecimento muito grande por conta da pandemia, né? E eu falo que isso é um dos problemas que a gente tem maior aqui no CAPS, é essa questão da demanda versus oferta, né? A gente tem uma demanda muito grande pós-pandemia e a oferta não acaba não suprindo a necessidade, né, que a gente tem aqui no município. Falo que o município de Encruzilhada é um município pequeno em população, mas é um município muito gigante, né? A gente tem que ir para várias localidades, essas localidades são tudo grandes, né? Como você citou, Vila do Café. Vila do Café está praticamente do tamanho da sede, né? Então, foi um período muito difícil e continua sendo, que até hoje ainda tem reflexo da pandemia, né, na saúde mental de muitas pessoas. Foi um período assim muito difícil para todos nós, e a gente teve, como você bem citou, esse aumento principalmente por questão do isolamento e mesmo aquele receio de contrair a doença e de repente vinha uma fatalidade, deixou as pessoas muito com medo, e isso foi muito a questão da depressão, do isolamento, de não poder abraçar. Tanto é que hoje está até diferente depois da pandemia. Hoje a gente não cumprimenta mais como cumprimentava antes, né? A gente já não tem mais esse calor que se tinha antes para falar com as pessoas, infelizmente. Verdade, verdade. Eu sei que foi um período muito tenso, muito difícil, né? E que até hoje as pessoas sentem muito esse reflexo da pandemia, né? O medo da morte foi muito grande, né? E abalou o psicológico de muita gente. Dani, o que ainda precisa avançar na saúde mental, na sua opinião? Recurso. Tudo que a gente precisa envolve recurso, né? Se a gente quer uma estrutura melhor, precisa de recurso. Se a gente quer mais profissionais, precisa de recurso, né? Tudo que a gente for precisar, não tem como não falar de recurso. Mas eu falo também que uma das coisas principais assim, que a gente precisa entender é a questão do acolhimento humanizado, né? Aqui já é um local que as pessoas sentem vergonha de estar aqui. Então, se você chega e você não é bem tratado, né, você não volta. E eu falo sempre para a equipe, né, que as pessoas que procuram o serviço, elas não procuram porque gostam daqui, porque acham bonito, né? Elas procuram porque elas precisam. E a gente precisa ter esse olhar assim humanizado, esse cuidado,
né, no falar, no orientar, porque isso faz muita diferença. Tem outro relato também, quem é da saúde mental tem muitos casos, muitas histórias para contar. Teve um paciente que veio de São Paulo, né? E quando ele chegou aqui, ele estranhou, né? A estrutura do CAPS de São Paulo é totalmente diferente, não sei o quê, não sei o quê, e fez alguns questionamentos. E aí, né? Alguns dias depois, ele me procurou como falar. Olha, eu fiquei lá no CAPS de São Paulo, a estrutura é maravilhosa, tinha tantos profissionais, vários especialistas, isso e aquilo, mas eu nunca me senti em casa como me senti aqui. Então, a comparação, né? Aquela estrutura maravilhosa, né? O humano, o falar, o tratar, ele ainda fala mais alto do que a estrutura física, né? Com certeza, e isso serve para toda profissão, né? Principalmente essa profissão que lida com gente já na situação de doente, né? Principalmente quando se trata da saúde mental, é importante esse acolhimento e, nesse caso, a estrutura termina passando despercebido se não tiver esse acolhimento, né, Dani? Sim, sim. Precisa ter, né? Eu falo que o acolhimento ele faz toda a diferença. O chegar um paciente na instituição, o tratar, ele faz toda a diferença e muitas vezes ele segura ou não o paciente, né? Que precisa do cuidado, porque ele já chega fragilizado. Então, se ele não for bem acolhido, se ele não for bem orientado, ele acaba não ficando. Como, na sua visão, seria o CAPS ideal? Caso ideal, né? A gente sonha com uma estrutura maravilhosa, né? Com uma sala de massagem, com vários terapeutas, muitos psicólogos, né? Que na hora que a pessoa chegar já tem o atendimento pronto, né? Que aqui tudo é agendado. Então, eu sonho com esse CAPS que a pessoa chega e o atendimento está ali pronto, né? Aqui, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra é o atendimento agendado. Então, se a gente pudesse ter esse aumento desses profissionais, eu creio que seria assim, uma forma de ter um CAPS, né, ideal. Mas, para isso, a gente precisa também de recursos, né? O recurso do CAPS ainda é muito pouco. Ao longo desses 9 anos na coordenação, o que mudou, assim, de fato, lá quando você iniciou para agora? O aprender, né, a experiência, ela traz uma bagagem, assim, extraordinária. Eu falo que não tem como, na faculdade você não aprende como trabalhar em CAPS, você não aprende como trabalhar em CREAS, você não aprende como trabalhar em CRAS, você não aprende como atuar na escola, mas é essa prática que vai te dar essa expertise do saber, né? Então, coisas que eu tinha dificuldade há 8 anos atrás, hoje eu tiro de letra, né? Chegava a situação e eu não sabia resolver sozinha, eu buscava a equipe técnica, vem cá, me ajuda. E hoje eu já consigo, né, ter uma visão mais ampla da saúde mental, já consigo identificar, já consigo resolver as coisas com mais praticidade do que antes. Muito bem. A experiência, o tempo ajuda, Uhum. os atalhos, né? Uhum. É uma bagagem imensa que a gente carrega. E isso faz toda a diferença na história do profissional, né? Com certeza. Dani, a gente está caminhando para o nosso final. O bate-papo está muito legal. Mas estamos chegando assim ao final do nosso programa. Eu gostaria de ouvir de você um pouquinho o que você projeta para o seu futuro profissional. É uma pergunta difícil, né? Eu amo o Carlos, amo estar aqui nesse lugar, mas eu venho brigando aí nos concursos, né, pela vaga como analista do INSS. Essa é a minha visão futura, o meu desejo, né? Então, já fiz algumas, e aí eu estou estudando e brigando por uma vaga de analista. É concurseira. Verdade. Daniela Ramos, foi um prazer te receber hoje aqui para esse bate-papo. Você trouxe um pouquinho da sua história,
na coordenação do CAPES, como o CAPES desenvolve esse trabalho tão importante para a sociedade de acolhimento e de tratamento às pessoas que necessitam. Qual a mensagem você pode nos deixar para quem precisa de ajuda, mas tem medo de procurar atendimento? Antes de finalizar, só queria abordar uma questão que eu acho assim, de suma importância, é a síndrome de burnout, né? A exaustão do trabalho, para a gente ter mais cuidado, para a gente poder ter uma rotina, né? Uma rotina, para a gente reconhecer nossos limites, né? Aprender a dizer não. Muitas vezes a gente fala muito sim, sim, para satisfazer o outro, mas aquele não é o desejo. A importância de dormir, de ter um sono reparador, isso é essencial para a saúde mental, né? Movimentos físicos, seja simples uma caminhada, né? Pode ser até considerada frase, clichê, mas é o que faz a diferença. O apoio da família, como essa rede de apoio, de proteção, e dizer para as pessoas que têm medo de procurar um serviço, que ninguém precisa enfrentar o sofrimento sozinho e que procurar ajuda, né, não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. E falar ainda é a melhor opção. A gente não pode estar guardando de jeito nenhum esses sentimentos, as doenças para a gente. E que a gente nunca esqueça que a nossa mente, ela adoece do mesmo jeito que o nosso corpo adoece, né? A gente, na maioria das vezes, a gente negligencia, a gente evita, a gente demora para procurar ajuda. Cada vez que essa demora, ela chega, só vai piorando a situação, agravando a situação. Então, a mensagem que eu deixo para as pessoas é que ninguém precisa enfrentar isso sozinho, viu? E procurar ajuda é um ato de coragem. Muito bem, uma mensagem muito forte e, assim, que toque o coração das pessoas que estão passando por alguma dificuldade nesse sentido e que não procurou ajuda por receio, por vergonha, que procure. O CAPS está lá, tem profissionais preparados para isso. E Daniela está lá para receber vocês. Com certeza, né? A gente está aqui à disposição. O funcionamento do carro é de segunda a sexta, horário comercial, das 8 às 12, das 2 às 5, né? Questão de crise, pode estar ligando no final de semana, feriado, a gente, né, não tem hora para adoecer, então a gente não tem hora para orientar, para pedir ajuda e para ofertar essa ajuda. E dizer que foi uma satisfação muito grande estar aqui contigo, participando desse bate-papo aqui, foi muito agradável e enriquecedor para mim, viu? Desde já te agradeço assim, imensamente pela oportunidade, que Deus continue abençoando sua vida, sua profissão, viu? Amém, Dani. O podcast que agradece a sua presença, agradece aí sua disponibilidade de estar batendo esse papo com a gente, trazendo um pouco desse tema tão importante e assim você com uma vasta experiência na área, com certeza os nossos ouvintes vão se informar e tirar as dúvidas que tinha com esse bate-papo que você nos proporcionou. Fico muito feliz, né, poder agregar alguma coisa para quem está, algum conhecimento para quem está nos ouvindo. Tem que procurar ajuda, tem que procurar tratamento, né? Não pode estar deixando para depois e seguir a vida, né, da melhor forma possível. Aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. Ficam todos na paz. Agradeço imensamente a presença de Daniela Ramos aqui, que trouxe um tema importantíssimo para a discussão. O podcast Papo de AZ é um espaço aberto para temas que venha somar e contribuir com a informação e com a quebra de tabus na sociedade. A vocês, o nosso muito obrigado. Ficam todos na paz. Uma boa noite. Até o próximo episódio. Uma boa noite, Dani. Boa noite, muito obrigada.